essas crianças no final do ano elas não perdem um pique, né? Eu acho engraçado isso, acho bacana. A gente já está tudo assim, decidindo quem termina, a gente ou o ano, mas elas estão focadas. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos temas que nós abarcamos aqui nas nossas séries de reflexões ao longo desse ano. E o texto base para as nossas reflexões está lá em João capítulo 3, verso 1. Você vai ver que à medida em que nós avançamos na leitura, nós leremos dentro dessa perícope seguramente um dos textos mais conhecidos de todos os tempos, que é João capítulo 3, versículo 16, ele está encaixado precisamente dentro do contexto dessa conversa de Jesus com um cara chamado Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Qual foi a pergunta de Nicodemos aí nesse ponto? Leia comigo. Como pode ser isso? Jesus responde assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Leamos juntos, versículo 16, a uma só voz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ano nós abraçamos um tema aqui para as reflexões da nossa comunidade, que é Nosso Mundo, Nossa Missão. E esse tema ele significa que nós queremos ter cada vez mais consciência de qual é o nosso mundo, qual é o lugar onde nós estamos, seja o contexto do Brasil, São José, Jardim Aquários, o nosso tempo e como nós podemos encarar a nossa missão aqui dentro do nosso bairro. Nós consideramos uma série de temas ao longo do ano que nós cremos que tocam diretamente nas necessidades e nos temas preciosos e caros ao coração daquele que vive aqui na nossa região. Mas nós tocamos em especial em duas séries: a busca pelo propósito e a busca pela identidade, sobre esse senso interior que nós todos temos da busca de alguma coisa que nos dê sentido, significado e propósito. É engraçado que se você e eu nós nascêssemos há 2 ou 3 séculos atrás, quando nós sentíssemos um certo vazio esquisito na boca do estômago, num domingo de manhã, nós intuiríamos que o lugar certo para irmos, para colocarmos essas necessidades espirituais, seria a igreja. Mas a nossa geração não compreende assim. Quando as pessoas se sentem vazias, elas vão ao shopping, elas compram alguma coisa, elas marcam uma viagem, elas trocam de celular, elas trocam de carro, porque elas compreendem que um jeito de lidar com esse vazio é de uma forma não religiosa. É engraçado que no Aquários, e assim, ao longo desses 3 anos tomando café com alguns de vocês, ou com quase todos vocês, seja no Papaya, na Bela Aquários, na Flor de P, eu tenho que citar todo mundo, senão vão achar que eu estou fazendo merchandising aqui, né? Então deixa eu citar todas as padarias do Aquários aqui, né?
Quando nós tomamos café nesses lugares, nós identificamos pessoas religiosas e pessoas não religiosas. O Aquários, e especialmente São José, é uma mistura muito interessante de pessoas muito fervorosas, com várias fés diferentes, e pessoas que absolutamente não querem pisar numa igreja, todos vivendo nos mesmos condomínios. Então você nota que tem pessoas assim que são plurirreligiosas, né? Aquelas pessoas que têm o Salmo 91 aberto num canto, um cristal colocado aqui e uma estatuetazinha de um Buda ali, e ele faz uma sopa de religião, né? E tem pessoas que acham que toda e qualquer religiosidade é uma coisa muito medieval, muito mesozoica, muito antiga, muito bizantina, e não quer nada disso. Mas uma coisa que nós vamos refletir hoje juntos, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, é que é o seguinte: nós, seres humanos, nós temos uma urgência interior. E ninguém está imune a essa urgência interior. Todos nós temos um sentimento, um pressentimento, uma intuição de que alguma coisa nos falta aqui do lado de dentro. Mesmo nos dias mais felizes e completos, existe alguma nota dissonante aqui dentro. João Calvino diria que isso é o que ele chamava de sensus divinitatis, ou semen religiones. Ele falava assim sobre, existe uma percepção, uma intuição em todo ser humano, de que existe algo acima, de que existe algo além, e de que nós precisamos buscar essa conexão. Então hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Geralmente nós falamos sobre três, né? Porque os presbiterianos gostam de 3 pontos, mas hoje nós estamos só com 2. Como o evangelho é diferente de todo e qualquer conceito de religião que a gente possa encontrar aí no mercado da fé, e como o evangelho nos traz uma resposta muito mais completa do que qualquer outra perspectiva concorrente. Nós estamos num texto que seguramente foi escrito para ser lido junto de João capítulo 4. Pense comigo nos paralelos entre essas duas histórias. João capítulo 4, o encontro de Jesus com uma mulher, à luz de meio-dia, totalmente não religiosa. E como João 3 é o encontro de Jesus com um homem, judeu, ela samaritana, ela de dia, ele à noite, ele não apenas religioso, mas o líder de todo o sistema de religião judaico. Então esses 2 textos, eles seguramente foram colocados lado a lado para que você pudesse lê-los numa só sequência, numa só tacada, e perceber como Jesus quer falar, persuadir a todo e qualquer coração humano, seja ele religioso ou não religioso, seja ele de um líder de uma sinagoga, ou seja ele de uma mulher que foi e que seria certamente escorraçada pela própria sinagoga. Jesus quer conversar com todo tipo de gente. Jesus não tem nenhum tipo de preconceito. Na verdade, ele tem um pós-conceito a respeito de nós. Ele sabe exatamente quem somos, onde estamos e do que somos feitos. Então Jesus é procurado. O texto diz assim que Nicodemos era um maioral entre os fariseus, e quando o texto progride, lá em capítulo 7, nós vamos descobrir que ele tenta defender Jesus diante do sinédrio. Nós vamos descobrir pelo próprio João que Nicodemos não era qualquer líder, ele era um membro do sinédrio. Imagine assim, que em toda a estrutura judaica haviam as sinagogas locais, nas suas aldeias, e havia uma espécie de um comitê central, havia uma central reguladora de todas as coisas, que era o sinédrio. Esse cara fazia parte do sinédrio. Ele está no topo do topo do topo do topo do cume de tudo que existe em termos de religião para esse povo judaico. Então não é qualquer um. E provavelmente é por isso que ele procura Jesus à noite. João faz questão de mencionar de que essa conversa não foi tida à luz de meio-dia. Não foi uma conversa pública e notória. Foi uma conversa mais ou menos assim: por que alguém procuraria Jesus à noite, não é verdade? Imagine só na logística que tinha que haver no mundo antigo para você ter uma conversa, acender um lampião, mas ele procura Jesus à noite porque ele tem medo de que haja qualquer correlação entre ele e Jesus, e ele introduz uma conversa tipicamente religiosa. Senhor, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Quando Nicodemos fala sobre sinais aqui,
ele está usando uma palavra grega muito importante no vocabulário joanino, que é semeion, que quer dizer um símbolo, um sinal. João, ele entende que os milagres que Jesus fazia, performava, eles eram um sinal, uma indicação, uma placa na beira da estrada dizendo: o reino de Deus está aqui. Não era um mero, vou provar que sou o Messias. Jesus dava sinais da presença do reino de Deus. Então ele fala nessa linguagem: Senhor, nós sabemos, tal, tal. Rapaz, olha para o texto, olha como Jesus, ele simplesmente pega assim uma espécie de um facão e ele rasga todo tipo de protocolo. Ele simplesmente entra de carrinho frontal assim em Nicodemos e fala assim: ó, vamos cortar a bobagem, vamos parar com a baboseira religiosa. Eu te digo a verdade, se você não nascer de novo, você está fora. Jesus corta qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de bom mocismo. Jesus corta qualquer papo fiado sobre religião. Jesus simplesmente dá um golpe na goela de Nicodemos e fala assim: Nicodemos, vamos direto ao ponto, vamos falar do que importa. Eu não estou nem aí se você é chefe, se você é fariseu, se você é do sinédrio, tudo isso pouco me importa. Eu não quero ver suas credenciais, sua carteirinha para mim não cola. Seus títulos, nada disso me impressiona. Eu te digo a verdade, e isso daqui é uma espécie de uma fórmula de introdução dos ditos solenes de Jesus no Evangelho de João. Digo a verdade. Na verdade, no texto grego está assim: amém, amém, que quer dizer assim: em verdade, te digo mesmo, sem sombra de dúvida, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Essa é uma declaração absurdamente descomunal para se fazer na presença de um religioso, não é verdade? Porque isso simplesmente, rapaz, isso jogou Nicodemos de costas de uma tal maneira que Nicodemos responde assim: Senhor, é claro que um ser humano não pode de novo entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer. Essa frase de Nicodemos, ela é tão ridícula, ela é tão hiperbólica, ela é tão espalhafatosa, que é como se ele dissesse assim: Jesus, eu não tenho a menor noção do que você está falando. É a resposta de Nicodemos dizendo assim: Jesus, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Mais para frente, Nicodemos vai dizer assim: Jesus, eu realmente não compreendo o que você diz. É engraçado porque como poderia ser que um membro da mais alta categoria da religião dos judeus não entende o que Jesus está falando? Isso é curioso. Se tem alguém que deveria entender o que Jesus está falando, esse alguém é um cara do tipo Nicodemos, não é verdade? Vamos supor que eu estou pregando um sermão aqui. Aí tem um doutor em teologia sentado lá no fundo. Esse cara estudou teologia aqui no Brasil, tem milhões de títulos, estudou na Alemanha, é um PhD em teologia. Aí ele levanta no meio do sermão e fala assim: pastor, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu falo assim: mas como assim? Você não está entendendo? Nem todos nós então, né? Se o doutor em teologia não está entendendo o que Jesus está falando, então e todos nós que não estamos no nível de Nicodemos? Às vezes a gente está tão distante do contexto que a gente se esquece de que para esses caras subirem tanto nessa estrutura, eles passavam por uma educação religiosa na Torá rigorosíssima, a ponto de decorar horas e horas de recitação da Bíblia de cor. Nós não estamos falando de pessoas não letradas, no caso dos líderes farisaicos. Nós estamos falando de pessoas que tinham PhD na escritura do Antigo Testamento. Nicodemos conhecia a Bíblia de capa a capa. Esses homens liam a Bíblia inteira 2 a 3 vezes por ano. Eles recitavam de 6 a 10 horas de textos bíblicos de cabeça. Era o sistema de ensino religioso da época. Mas Nicodemos não tem a menor pista do que Jesus está falando. E isso é apenas a ponta do iceberg. Porque essa é uma conversa, e é a primeira conversa de Jesus com um líder religioso, mas não será a última ao longo do Evangelho de João. Essa conversa ela é amena, ela tem um tom de desentendimento, de não alinhamento, de não compreensão, mas todas as conversas posteriores terão um tom de oposição crescente, revelando uma coisa que é a coisa mais chocante do Novo Testamento. Então, assim, eu sei que você já ouviu pregadores muito melhores do que eu exporem esse texto.
E eu não quero inventar a roda aqui. Mas ouça o que eu vou dizer nos próximos minutos. O Novo Testamento afirma de múltiplas formas o fato mais curioso que nós podemos compreender do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos, sejam eles os sinóticos ou o tecido do Evangelho de João, que é o seguinte: diante de Jesus havia uma coalhada de gente religiosa e de gente não religiosa. E pasme o seguinte: as pessoas não religiosas, publicanos, cobradores de impostos, homens iletrados, pescadores comuns, eles entendiam a mensagem de Jesus. Mas os doutores da lei não entenderam a mensagem de Jesus. Não apenas isso, os doutores da lei não apenas não entenderam a mensagem de Jesus ou a pessoa de Jesus, eles se uniram, saduceus e fariseus, que eram grupos brigados, eram grupos políticos rivais, eles se uniram para pagar e encomendar a morte de Jesus. A morte de Jesus foi executada por soldados, mas ela foi comprada e arquitetada por pessoas extremamente religiosas. Isso é um fato absolutamente chocante do Novo Testamento. As pessoas que estudavam a Bíblia, que esperavam o Messias, e que tinham decorado textos inteiros de Isaías, eles não apenas não reconheceram Jesus, isso seria um equívoco, mas eles encomendaram a morte de Jesus. Nós temos um agravante aí. Isso porque ao longo de todo o Novo Testamento, não apenas Jesus, mas igualmente Paulo, Pedro e João, eles falam sobre essa tensão entre o Evangelho e a religião. Então eu vou explorar nos próximos minutos algumas ideias bem básicas, para tentar criar na nossa cabeça uma espécie de um contraste, que é mais ou menos o seguinte: João Calvino falou que todos nós temos um instinto religioso porque nós fomos criados por Deus, nós perdemos essa conexão, mas nós ansiamos, nós continuamos intuindo que Deus existe e nós continuamos perseguindo. Então existe em todos os povos, culturas e etnias de todos os tempos uma tríade, que é o seguinte: um sacerdote, um lugar de culto e um ritual. Essas coisas compõem o que nós conhecemos por fenômeno religioso. Então, a religião, todas as religiões, elas são mais ou menos parecidas, porque toda religiosidade, seja ela antiga ou moderna, ocidental ou oriental, elas têm mais ou menos o mesmo mindset, a mesma estrutura, que é o seguinte: você está aqui, Deus está lá. Mas se você fizer essas coisas do jeito certo, então você pode chegar a Deus. Note que todas as religiões que você conhece falam a mesma coisa, é a mesma estrutura mental. Você está aqui, Deus está lá. E se você fizer isso, isso e isso, e viver de acordo com essas regras, se você fizer o bem, e se você viver de acordo com essa ética, você vai progredindo até Deus. Até que em determinado momento Deus olha para você e diz assim: olha, você é bom bastante, eu te aceito. Toda religião é performance primeiro, aceitação depois. E esse é o problema, porque toda religiosidade, ela nos coloca debaixo da ideia de que nós estamos no controle. E de que a minha salvação sou eu que faço por meio das coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer. Se eu cumpro um checklist, então Deus está mais agradado de mim, eu estou mais próximo de Deus agora. Se eu dou uma fechada em alguém no trânsito, eu dei um passinho para trás. Mas se eu atravesso uma senhorinha no sinal, então eu já avanço 2 casas. E então, nesse jogo da vida religiosa, nós estamos no controle e nós vamos avançando. A grande questão, o grande problema é o seguinte: Martinho Lutero foi o primeiro grande teólogo reformado a explorar os perigos da religião para a espiritualidade cristã. E ele escreve um texto no qual ele fala o seguinte: o problema da religiosidade é que, ao invés dela matar o nosso orgulho, ela acaba elevando o nosso orgulho. Porque eu digo assim: eu sou
eu faço, eu cumpro esses itens, eu vou e eu volto. Pense comigo. Você é crente há 30 anos. Você vem à igreja, suporta os sermões entediantes do seu pastor, dá o dízimo, tenta viver uma vida reta, faz tudo o que é correto e evita o mal. E aí você se senta para ter uma conversa com alguém, e essa pessoa diz assim, olhando nos seus olhos, olhando no fundo da sua alma, diz assim: tudo isso não vale absolutamente nada se você não nascer de novo. Não me admira que esses homens encomendaram a morte de Jesus. Não me admira que Jesus fosse odiado pelos líderes fariseus e judaicos, porque Jesus estava questionando o senso de merecimento dessas pessoas. Ele estava dizendo assim: olha, Deus não está impressionado com nada disso. E se você ler os profetas, especialmente Isaías e Jeremias, a palavra desses profetas é idêntica à de Jesus. Vocês me cultuam nos sábados, oferecem sacrifícios, fazem toda a lista religiosa de vocês, mas o coração de vocês está distante de mim. Eu não suporto mais os ajuntamentos de vocês, porque vocês cumprem o checklist religioso, mas o coração, ao invés de estar humilhado na presença do Senhor, ele está exaltado, cada vez mais exaltado, como se Deus tivesse o dever de nos aceitar, porque nós fizemos A, fizemos B, fizemos C. E ouça o que eu estou te dizendo nessa manhã. Ouça o peso das palavras de Jesus para Nicodemos. Jesus dizendo assim: Nicodemos, eu não estou impressionado com nada disso. O seu currículo não me importa. Se você não nascer de novo, pouco importa, Nicodemos. É lógico que esses caras encomendariam a morte de Jesus. Que outra coisa eles fariam? Se Jesus estivesse aqui, não pensaríamos nós igualmente em enxotá-lo da igreja para fora? Não estaríamos nós igualmente ofendidos? Estaríamos ofendidos, porque ele está dizendo assim: eu não estou impressionado. Vocês esticaram todas as caixinhas, mas isso não vale de nada, porque quem não nasce do alto, quem não nasce do Espírito, certamente não verá o reino de Deus. Mas o que, afinal de contas, significa nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de novo? Jesus explica nascer de novo para Nicodemos utilizando uma frase com uma endíades, que são duas coisas que elas se unem debaixo de um mesmo sentido, que é: se você não nascer da água e do Espírito. E aí então nós temos que recorrer aos eruditos, porque Mary Tenney vai dizer o seguinte: essa fórmula, nascer da água e do Espírito, ela é praticamente uma fórmula batismal. Porque ela significa, em primeiro lugar, nascer da água, a pública profissão de fé, onde os cristãos anunciavam sua fé publicamente em Jesus, sob perigo de serem perseguidos por isso, e então recebiam o batismo como lavar regenerador. Ok, mas o batismo só não qualifica o novo nascimento. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Aí ficou mais complicado, sabe por quê? Porque eu posso querer me batizar, mas eu não posso obrigar a Deus que Ele me faça nascer do alto. O que quer dizer que para que um sujeito possa nascer de novo, Deus tem que fazer o quê? Deus tem que intervir nele com o poder do Espírito Santo. Porque o novo nascimento não é uma mera troca de igreja. Ah, eu saí dessa igreja, agora eu fui para outra, eu me converti. Não, é muito mais profundo do que isso. É muito mais do que uma mudança de filiação religiosa. É muito mais do que mudança de placa de igreja, ou de denominação, ou de instituição. Nascer do alto significa que Deus infundiu um poder no interior desse camarada, e ele agora é uma nova criatura. Agora deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã muito óbvia. É tão óbvia que chega a ser clichê. Você decidiu nascer? Você se lembra de um momento assim, em que um anjo chamou e falou assim: bom, estou fazendo aqui uma pesquisa de opinião,
E eu quero saber se você quer nascer ou não. Você vai nascer no Brasil. Aí você já fala assim, não. Né? Se você nascer, não sei, né? Na Suíça, talvez. Você quer nascer no Brasil? Não. Quer nascer no verão do Brasil? 2 vezes não. Né? Quer nascer numa família disfuncional? 3 vezes não. Ninguém te perguntou se você quer nascer ou não. Porque essa decisão alguém tomou por você. O que significa dizer que nascer é uma coisa que nós não estamos no controle. O Don Carson, que é um dos maiores eruditos vivos no Novo Testamento, tem um comentário absolutamente compreensivo sobre o Evangelho de João. Ele diz assim: Jesus conversa com Nicodemos numa linguagem enigmática tipicamente joanina para dizer para Nicodemos uma mensagem que ele não entendeu, que é a seguinte: Nicodemos, você conhece toda a religião judaica, mas você não conhece o Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Você conhece a palavra de Deus, mas você ainda não conhece o Deus da palavra. Você precisa nascer de novo, você precisa de uma experiência com Deus onde você entenda, você não está no controle. É engraçado como nós podemos prever que Jesus teria sua morte encomendada, porque ele diz assim: o que nasce da carne é carne, e só aquele que nasce do Espírito Santo de fato é Espírito. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Novamente uma linguagem envolta de enigmas para dizer o seguinte: aqueles que nascem do Espírito, eles nascem por uma intervenção poderosa do próprio Deus, e depois que eles nascem do Espírito, eles continuam sendo governados e liderados pelo Espírito de Deus. Eles não estão no controle. Eles são controlados, eles são guiados, eles são liderados pelo Espírito de Deus. Agora, note o que Nicodemos responde a Jesus diante de tudo isso que Jesus explica. Está no versículo 9. Nicodemos diz assim: como pode ser isso? E aí, novamente, a gente tem que voltar para o contraste entre João 3 e João 4. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala com a mulher samaritana e ele diz assim: eu sou o Messias, ela entende, ela vai até o vilarejo, ela traz o vilarejo todo a Jesus, e o texto de João 4 termina dizendo assim: naquele dia muitos samaritanos foram salvos por causa do testemunho daquela mulher. Aquela mulher que não era religiosa, ela entendeu a mensagem de Jesus e evangelizou logo de cara. Nicodemos termina o capítulo 3 sem conseguir entender o que Jesus estava falando. Isso é muito chocante. Isso é muito chocante. Eu quero caminhar para o final disparando alguns pensamentos aqui junto com você nesses últimos dias e horas de 2023, que é o seguinte: o Novo Testamento afirma de inúmeras formas, e se você tem dúvida disso, leia o Sermão do Monte, leia a crítica de Jesus aos fariseus em Mateus 23, releia esses textos, mas o Novo Testamento reafirma de múltiplas maneiras que a religiosidade rotineira e habitual, ao invés de nos aproximar de Deus, tem uma tendência, por causa do pecado do nosso coração, a nos afastar dele. Então eu diria assim: eu sou a 4ª geração de presbiterianos. Meus bisavós foram fundadores do presbiterianismo no sul de Minas. Mas Jesus tem uma pergunta para mim nessa manhã, que é o seguinte: pouco me importa se você não nascer de novo. Eu posso dizer assim: eu sou formado no melhor seminário do Brasil, o mais antigo, uma instituição seríssima. Eu tenho um título pendurado na minha parede de bacharel em teologia por Campinas. Jesus se encontra comigo nessa manhã e diz assim: pouco me importa, Jefferson, nada disso me impressiona. Se você não nascer de novo e não nascer do alto, disso tudo nada vale. Você pode dizer assim: eu sou presbítero, pastor, há 30 anos na minha igreja, diácono eleito, tenho a carteirinha da IPB e tudo mais. Eu quero te dizer nessa manhã: pouco importa para Jesus o seu título, meu irmão, se você não nascer de novo. Eu tenho 40 anos de igreja, pastor. Eu nasci dentro da igreja. Minha mãe me pariu assim no meio de um culto. Pouco importa se você não nascer de novo.
Pouco importa o seu status, pouco importa o seu título, seus anos de membresia, pouco importa. Porque muitas vezes essas coisas, ao invés de unirem o nosso coração ao coração de Deus, elas na verdade nos afastam. Porque nos dão a impressão de que eu consigo andar por conta própria. E eu quero dar algumas palavras mais específicas ainda. Lembrar-se de que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele critica de fato o fato de que os Gálatas eles começaram no Evangelho, mas no meio do caminho eles se perderam daquele Evangelho puro que eles tinham abraçado. E lá em Gálatas capítulo 3, verso 3, ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Como se ele dissesse: olha, vocês começaram bem, vocês creram no Evangelho verdadeiro, mas depois vocês foram ficando ensimesmados, foram ficando religiosos, e agora acreditam que podem se salvar a si mesmos. E isso é uma mentira. Então, em primeiro lugar, uma palavra para você que é crente maduro da nossa igreja, que está na igreja há muitos anos, e eu glorifico e louvo a Deus pela sua vida. Meu irmão, não permita que a repetição do culto, da liturgia e da ceia esfrie o seu coração. Não permita isso. É triste quando a gente vê um recém-convertido na igreja. O cara está cheio de paixão por Jesus, o cara quer mudar o mundo. O cara vai alimentar a África, ele vai fazer, né? Está empolgadíssimo. Aí tem um crente de 40 anos, de banco, que fala assim, bate nas costas dele e fala assim: calma, meu irmão, já você vai acalmar um pouco. Tipo assim, já você vai ficar tão frio quanto eu. Vamos ficar aqui, vindo no culto, voltando para casa, vivendo a vida. Se você tem 30 anos de igreja, 40, foi criado na igreja, lembre-se que em quem muito é dado, o que diz a palavra de Deus, irmãos? Muito será cobrado. O que é que você tem feito com a sua herança de fé? O que é que você tem feito com todas as horas da palavra de Deus ao qual você foi exposto? O que é que você tem feito com tudo que você aprendeu? Para o recém-convertido, eu também tenho uma mensagem que é o seguinte: não se perca pelos caminhos da religião. Venha ao culto, seja firme na igreja, participe da igreja, sirva, mas lembre-se todos os dias, nós não estamos sendo salvos pelo nosso trabalho, nós estamos sendo salvos pelo trabalho de quem, meus irmãos? Pelo trabalho de Jesus. Não perca o foco. Em terceiro lugar, uma mensagem para os filhos de crentes que estão aqui, que são criados na igreja, que ouviram a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho é cortante e ele cria duas opções só, e não tem um muro para a gente sentar em cima. Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Então assuma a fé como sendo a sua fé, a sua escolha, a sua jornada com Deus, e não se escore na fé dos seus pais. Se os seus pais, eles te ajudaram no discipulado, ou se eles te atrapalharam, pouco importa agora. Você é responsável diante de Deus, faça as suas escolhas. Não se esconda atrás de ninguém. Não ache que Deus não te vê onde você está. Deus te vê onde você está. Ah, mas o meu pai, ele abandonou a igreja, ele se tornou um cara problemático, e agora eu não quero mais. Não, pera lá, vamos separar as coisas. Quem foi que pisou na bola com você? Foi o pastor ou foi Jesus? Foi sua família ou foi Jesus? Quem é que decepcionou você? Foi o seu líder ou foi Jesus? Então, pera lá. Vamos assentar a cabeça. Em último lugar, uma mensagem para os amigos da igreja. Eu trabalhei com uma senhora lá em Niterói, que ela casou-se com um homem não cristão. E ela discipulava as crianças da igreja. E ela falou de Jesus para o marido dela durante 47 anos. 47 anos. E o marido, ele ia à igreja de vez em quando, ele ouvia um sermão de Natal, ele ia no Ano Novo, e ele ficou indo, rapaz, enrolando. Ele falava para ela que eu sou um amigo do Evangelho. Eu sou um amigo do Evangelho. Não tem esse cara, o amigo do Evangelho? Ele vai, ele acha maneiro. Ele acha que Jesus é um cara super gente boa. Ele acha que o pastor é um cara super gente boa. Ele vai de vez em quando, mas ele não se posiciona.
Ele ficou doente. Ele ficou no leito de morte. E a esposa dele segurou na mão dele e falou assim: meu marido, é agora. É agora. Você só tem essa chance. Você só tem essa oportunidade. E ali, aos 49 do segundo tempo, meia hora antes de ter sido registrado o seu óbito, ele disse assim: eu sei, eu sempre soube, eu preciso de Jesus. Dona Custódia levou 50 anos para evangelizar o marido. Ô meu irmão, se você fizer isso com a sua esposa, eu te dou uma coça. Pelo amor de Deus. Para você que é amigo do Evangelho, eu estou te persuadindo nessa manhã. Dê um passo na direção de Jesus, se posicione diante dele. Porque você pode achar que tem todo o tempo do mundo, mas você pode não ter. A grande verdade é que nenhum de nós está garantido de passar a ceia de Natal com a nossa família. Não é verdade, meus irmãos? Alguém não pode sair daqui, bater a cabeça numa guia ali. E aí? E aí? Não acredite que você tem todo o tempo. Não acredite que você terá outra oportunidade. No dia em que se chama hoje, Jesus concorre com o seu coração e te convida a se arrepender diante dele. Então se arrependa. Então se reconcilie. Então volte para Jesus. Volte para o Evangelho. Volte para Cristo ainda hoje. Você não tem garantias e eu tampouco. Volte para Jesus enquanto o dia é hoje. Jesus não tem amigos, senão aqueles que se ajoelham diante dele e o adoram como o único Senhor e Salvador. Se você é amigo do Evangelho e não abraça o Evangelho, eu quero te dizer uma coisa: isso é uma baita de uma mentira. Os únicos amigos que Jesus chama de amigo lá em João 15 são aqueles que são discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus, que escolheram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Cuidado para que, pensando a respeito de si mesmo como amigo do Evangelho, você não se torne um inimigo dele. Nicodemos não creu, não entendeu naquele dia, mas isso não quer dizer que ele não creria. O Evangelho de João cita o nome de Nicodemos 3 vezes. Primeiro nessa conversa com Jesus, depois quando Nicodemos tenta defender a pessoa de Jesus diante do Sinédrio, e a terceira vez que Nicodemos aparece, já está lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 19, porque nós ouvimos dizer, João narra, que Jesus grita, está consumado, na cruz e morre. E então o texto continua dizendo assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de um homem chamado Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. João, ele narra o fato de que, quando Jesus morre, Nicodemos e José de Arimateia, eles precisam de uma permissão legal para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque é sexta-feira de Páscoa, e o dia próximo é um dia santo. Então, o texto diz que Nicodemos tira o corpo de Jesus da cruz com José, e Nicodemos utiliza 34 quilos de uma mistura balsâmica para embalsamar o corpo de Jesus. Don Carson fala que essa mistura era absurdamente cara na época, e que Nicodemos despendeu uma enorme quantidade de dinheiro para embalsamar o corpo de Jesus. E então Mary Tenney diz assim: ao conversar com Jesus, no capítulo 3, Nicodemos o faz em secreto. Mas ao tirar o corpo de Jesus da cruz, agora Nicodemos faz isso em público. E ao embalsamar o corpo de Jesus,
Nicodemos faz isso em público, dando uma declaração. Que declaração é essa? 30 quilos de mirra e aloés era a quantidade prevista para o enterro de um rei. E quando Nicodemos fala assim, eu quero dar até mais um pouco, eu quero que seja 34 quilos, Nicodemos está dizendo assim, Jesus morreu na cruz, mas Ele é o meu rei. Nicodemos não entendeu naquele dia. Nicodemos não creu naquele dia. Mas no tempo certo ele entendeu. Ele creu e ele confessou a sua fé. Eu quero persuadir você hoje de manhã. Eu fui criado na igreja. Eu passei toda a minha primeira infância na igreja. As primeiras coisas que eu li eram livros cristãos. Era uma bibliazinha azul dos Gideões que tinha lá em casa. Mas em determinado momento eu entendi que eu precisava de um encontro real com Jesus, que eu tinha ouvido falar durante toda a minha infância e a minha adolescência. É engraçado, né? É um baita de um clichê para a gente terminar um sermão, mas quem não vem pelo amor, certamente virá de outra maneira. Virá pela dor. No ano em que minha irmã morreu, no ano em que eu caí numa depressão, no ano em que minha vida ficou assim, dentro de um buraco, nesse ano eu ouvi Deus falar comigo pela primeira vez. Eu quero te persuadir nessa manhã. Ouça o convite amoroso de Jesus. Porque se Ele te quer para você, Ele terá outros meios de trazê-lo. Jesus, obrigado. Obrigado mesmo porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor desmonta as nossas justificativas. Em especial porque nós precisamos nascer do alto, nascer do Espírito, nascer pelo Teu poder, pela Tua mão poderosa agindo sobre nós. Jesus querido, nós precisamos da salvação que só pode vir do Senhor e de ninguém mais. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos lembra pela Sua palavra de que precisamos de graça, precisamos desse favor imerecido que vem por meio da Sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a graça que nós tanto precisamos e dela ansiamos é derramada sobre nós. Por causa do Seu nascimento, por causa do Seu ministério em humilhação e humildade, por causa da Sua morte substituidora em nosso lugar. Espírito de Deus, aplica mais uma vez a verdade do Evangelho aos nossos corações, para que nós saímos daqui humilhados, quebrantados, dependentes e agradecidos, para que nós saímos daqui não confiando em nossas obras, mas unicamente na obra de Jesus, o nosso suficiente Senhor e Salvador. Lembra-nos, Senhor, de que o dia aprazado para a reconciliação é hoje. Hoje o Teu Espírito concorre conosco. Hoje Tua graça fala ao nosso coração. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como aconteceu naquele dia no deserto junto às águas de Meribá, pois ali o povo de Deus foi reprovado. Eu te digo, meu irmão, nós oramos juntos nessa manhã. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Atente, se reconcilie, se achegue a Ele. Nós oramos, Jesus, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.